Sessão. Esta é a nossa primeira sessão do ano de 2018. Então, nós queremos dar aqui nossas boas-vindas aos conselheiros, Abelardo Villanova, Jailson Campelo, o novo procurador, doutor Leandro Maciel, a nossa secretária, doutora Isabel, aos nossos servidores, cumprimentar os senhores advogados e pedir a proteção de Deus para que nós possamos, ao longo deste ano, bem desenvolver o nosso trabalho, cumprindo fielmente o nosso dever, o nosso papel. Sobre a mesa, pedido de inversão de pauta. Também os conselheiros Luciano e Delano, que não estão presentes. O conselheiro Luciano deve chegar logo mais, o conselheiro Delano está ausente, em gozo de férias, portanto, os dois processos sob sua relatoria ficam adiados por uma sessão, devendo ser incluída na pauta do dia 30, que é a próxima sessão. E pedido aqui de inversão de pauta sobre a mesa o processo 3148/2016, Secretaria de Comunicação Social de Teresina, exercício 2016, sob a relatoria do conselheiro Jailson Campelo, a quem eu passo a palavra neste momento. Agradeço, presidente, dando também o meu bom dia ao presidente, conselheiro Abelardo, ao procurador Leandro, à secretária Isabel, a todos os presentes. E me somando ao desejo do presidente que nós tenhamos um ano aqui muito produtivo. É o processo, senhor presidente, número 3.148/2016, Secretaria de Comunicação, cuja análise da fiscalização municipal dá conta do seguinte: em síntese, gestão de Salomão Pereira Sobrinho, não foram detectadas irregularidades dentro da amostra. Na gestão de Fernando Fortside, que titularizou a Secretaria de 25 de janeiro a 31 de dezembro, a fiscalização municipal aponta falhas no contrato número 22/2013 entre a Secretaria e a Servifaz, tendo como objeto a prestação de serviços de eletricista, auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, pedreiro, pintor, faxineiro, dentre outros, e o contrato foi uma adesão a registro de preço, número tal, no valor de R$ 15.053 mensais, com vigência de 12 meses. O contrato teve a continuidade com termos aditivos. Esse contrato é de 2013 e teve os termos aditivos em 2014, 2 em 2014, em 2016, essa feita pelo secretário, cujas contas estamos analisando. Diz a fiscalização que houve uma ilegalidade na terceirização dos serviços contratados, vez que os cargos de jornalista e radialista deveriam ser preenchidos por meio de concurso público. O gestor, em sua defesa, disse que o contrato foi firmado para viabilizar a reforma do prédio onde funciona a Rádio FM Teresina, ressaltando que após a conclusão da obra restou necessário o aditivo com a contratação dos profissionais para colocar a emissora em funcionamento, e que tudo devidamente publicado, fundamentado. Os autos, então, foram ao contraditório, que fez a análise constante aqui dos autos e, enfim, finalmente encaminhado ao Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas propõe, em relação ao primeiro gestor, julgamento de regularidade; em relação ao segundo gestor, regularidade com ressalvas e aplicação de multa. É o relatório, senhor presidente. Eu solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Está em discussão, com a palavra o doutor Hilário. Excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara do Egresso Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro, quero
Kleber Eulário. Excelentíssimo senhor relator, conselheiro substituto, Jailson Fábio Lopes Campelo. Excelentíssimo conselheiro Abelardo, digno representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas advogados e demais presentes. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura teve aprovado o seu orçamento para 2016 pela Lei 4858 de dezembro de 2015. Orçamento da ordem de R$ 15.377.445. Cumpre ressaltar aqui, excelências, que após detida e acurada análise da competente equipe de auditores da DEFAN, não foi encontrada uma falha, por menor que seja, no exercício que compreende ao senhor Fernando Said, de 25 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Não há nenhuma falha, por menor que seja. Ou seja, a DEFAN avalizou, a DEFAN aprovou todos os atos e procedimentos adotados e praticados pelo secretário Fernando Said e sua equipe. Entretanto, como foi lido pelo relator, a equipe destacou algumas inconsistências e irregularidades no contrato assinado com a Serviços Fáceis, contrato 22 de 2013, que foi assinado no dia 2 de dezembro de 2013. Aliás, está vendo, excelência? A DEFAN não questionou o contrato, ela não questionou nada sobre o contrato. Ela questionou os aditivos ao contrato. Ora, o que se discute é a contratação, data máxima vem, entendemos que não há ilegalidade. Por quê? Porque se teria que se contestar o contrato. Os aditivos foram apenas para substituir algumas partes existentes no contrato. Entendeu? Então, o entendimento do senhor Fernando Said, através da defesa, é que ele não tem qualquer legitimidade passiva para responder por esses atos. Porque o contrato foi assinado em 2013, aditivado em 2014, o senhor Fernando Said foi nomeado no dia 25 de janeiro de 2016. Ou seja, ele não era secretário. Entretanto, como ele foi devidamente citado para se manifestar, ele apresentou defesa sobre os itens questionados pela DEFAN, que seria contratação de terceirizado ilegal, interposta, se ele alega que não foi feito concurso público, e a questão do reajuste do contrato. O que apresenta a defesa? Nós trouxemos aos atos várias doutrinas de jurisprudência mostrando que, no primeiro caso, a função de jornalista ela tem um regramento especial. A função de jornalista ela é regrada pelo decreto 83.284, que é de 79, onde diz lá, textualmente, o jornalista pode ser contratado para exercer a função de editor, redator, locutor, entendeu? E essas contratações não precisam ser necessariamente através de concurso público, porque a própria legislação específica já diz que isso pode ser feito. Então, entende a defesa que esses atos para a contratação, que foi feito, como disse, muito bem disse o relator, esse contrato foi um contrato tipo emergência, era para recuperar o prédio. Concluído esse serviço, que é o prédio onde funciona a rádio, precisava se colocar a rádio em funcionamento. E foi feita a substituição apenas dos pedreiros, pintores, por jornalistas. Ou seja, se fosse legal, tinha que ser contestado era o contrato em si, não os aditivos. Os aditivos apenas estavam alterando as pessoas, os funcionários do contrato. Esse é o primeiro ponto que entendemos que o ato foi praticado sob o manto da legalidade. Porque tem o regramento especial, que é o decreto, diz que pode ser feito, pode ser contratado. O outro ponto, senhor relator, ele questiona que o contrato foi reajustado além dos 25% permitidos na lei. Trouxemos aos autos também vários outros jurisprudentes mostrando que nós temos um do instituto. Tem um reajuste do contrato, que é aquele que vem previsto já no contrato, e tem uma readequação do contrato. No caso em comento, o que foi feito não foi reajuste, portanto não estaria preso os 25%. No caso em comento foi feita a readequação do contrato, tendo em vista a substituição de pintores, pedreiros por jornalistas. O salário do pintor e do pedreiro não é o mesmo jornalista, os encargos sociais não são os mesmos. Então a gente não podia impor ao contratado todos esses ônus. Ele não podia pagar
por um imposto mais caro e um salário mais caro com o salário que já vinha pagando. Isso também está previsto na 866 e lá na Constituição Federal. Princípio do não enriquecimento sem causa. Ou seja, não podemos atribuir ao contratado todo esse peso. Portanto, entendemos que todos os atos foram praticados dentro da mais pura legalidade. Corroborado, mais uma vez, citando que Fernando Said não era secretário quando do contrato nem dos aditivos. Ele apenas, em obediência à citação que foi feita, ele fez essa resposta, buscou corrigir ou sanar as falhas apontadas. Portanto, entendemos que todos os atos praticados de 25 de janeiro até 31 de dezembro estão sob o manto da legalidade. Entendemos que as prestações de conta em discussão está apta a ser votada e, mais uma vez, um julgamento criterioso e justo, como é praxe nessa corte, ser aprovado sem ressalvas. Haja visto, como foi dito, ele não praticou qualquer ato que possa contaminar a sua prestação de conta. São essas nossas considerações, senhor presidente. Muito bem, doutor Hilário. Conselheiro Jair. Conselheiro Jailson, com a palavra. Pois não, senhor presidente. De fato, o doutor Hilário tem razão quando trata da responsabilidade do secretário Fernando Said relativamente a esse contrato. Ele não foi o responsável pela assinatura. E o que a DEFAN está dizendo, e é o mesmo que diz o Ministério Público de Contas, é que para esses cargos de jornalista, embora tenha uma legislação especial, como eles são atividade fim da Secretaria, não são possíveis de terceirização. Então, o que nós discutimos aqui, na verdade, não é uma patente, uma flagrante irregularidade. A Secretaria está defendendo, sustentando a legalidade na terceirização e o tribunal, pelo menos até agora, está dizendo que não pode ser terceirizado, que tem que ser por meio de concurso público, por ser atividade fim. E, doutor Hilário, eu, com um certo desapontamento, eu vou ter que concordar com o Ministério Público de Contas e com os técnicos do tribunal. Não, o desapontamento não é por você concordar com eles, não, muito pelo contrário. O desapontamento é porque hoje eu não sou um entusiasta do concurso público, né? Achar que o concurso público faz bem para a administração. Eu sou oriundo do concurso público e sei que tem a vantagem da meritocracia. Mas eu não tenho dúvida de que, uma vez fazendo o concurso, que é o que eu vou recomendar, já antecipo aqui no meu voto que seja feito, porque é atividade fim, como eu disse, eu não tenho outra alternativa senão dizer, tem que fazer. Se a Secretaria quiser continuar com esse serviço, é o que eu estou dizendo aqui no meu voto, conselheiro Kleber, ela tem que fazer o concurso para jornalista. Mas eu não tenho dúvida também de que, em pouco tempo, se isso vier a ser feito, estarão todos de licença, ou de greve, ou reivindicando aumentos acima da inflação, e o serviço muito provavelmente não será o mesmo que é prestado agora. Muito provavelmente não será o mesmo que é prestado agora. Parece que, de uma certa forma, nós servidores públicos perdemos um pouco a noção de que a sociedade que nos paga, de que nós precisamos apresentar, principalmente apresentar resultados. O conselheiro Kleber deu um exemplo aqui certa vez, de que, a ocasião em que era prefeito, a comparação entre os responsáveis pela limpeza urbana. Então, tem lá uns que foram concursados e os outros que eram terceirizados. E pela manhã cedo, o secretário dele lá reportava que era muito difícil botar o concursado para ir para a rua para fazer o trabalho. Ele pegava aqui a luva, olhava aqui para a luz e dizia, não, tem uma falhazinha bem aqui nessa luva, eu não vou trabalhar dessa forma. E por aí vai. E, claro, eu estou quase que generalizando, há exceções, mas o meu sentimento hoje é esse. Infelizmente, foi essa a conclusão a que eu cheguei, pelo menos temporariamente. Não traz bons resultados para o gestor.
Infelizmente, essa é a minha conclusão. Mas eu não posso ter outra alternativa senão recomendar, e eu digo aqui no item C da minha conclusão, recomendação para que o gestor providencie, no prazo de 180 dias, caso continue com a necessidade dos serviços respectivos, né, o ingresso por meio de concurso público de jornalistas e radialistas. No mais, eu atendo plenamente o requerido pelo doutor Hilário, no sentido do julgamento de regularidade, as duas gestões, tanto de Salomão Sobrinho como Fernando Saad, por não ter nos autos analisado a aplicação desses recursos, nenhum ato que macule de alguma forma a gestão. Portanto, o meu voto é pelo julgamento de regularidade plena às contas do exercício 2016. É como eu voto, presidente. Conselheiro Abelardo. Muito bem, eu voto com o relator. Eu voto com o relator, está aprovado o parecer e voto do relator. Passo a relatar o processo 3305/2016, Prefeitura Municipal de Francinópolis, cuja prefeita é a senhora Maria do Socorro Bandeira Fonseca. Após a análise inicial, a prefeita foi notificada, apresentou as suas justificativas frente às falhas apontadas no relatório inicial da DEFAM. Na análise do contraditório, restaram algumas falhas no que diz respeito às contas de governo, a ausência de publicação de decreto de abertura de créditos adicionais. Ingresso extemporâneo da prestação de contas foi um único mês, a média ficou dentro daquele limite tolerável pelo tribunal, a ausência de peça componente das prestações de contas parcialmente sanadas, divergência de R$ 586 entre os valores contabilizados como receita da COSIP e os informados pelo Eletrobras, que é um problema também recorrente aqui, essa divergência. Divergência entre o valor das receitas relativa à quarta parte do ICMS registrado no Sagres Contábil do Balança Geral, que foi também parcialmente sanadas, inconsistência no portal da transparência, também parcialmente sanadas. Conta de gestão, a única falha apontada, atraso na finalização dos procedimentos licitatórios no sistema de licitação web e a ausência de cadastramento de uma dispensa no valor de R$ 25.056. Fundeb, aquela divergência relativa à cota parte do ICMS destinada ao Fundeb. FMS, não foi observada a ocorrência. Fundo de Assistência Social, não foi observada a ocorrência. Câmara Municipal, não houve também não foi observada nenhuma ocorrência. Apenso o processo de acompanhamento de decisões 9146/2015, que conforme despacho do órgão técnico, o débito ocorreu após a emissão da certidão de débito e o pagamento ocorreu e, dessa forma, o processo perdeu o seu objeto. O Ministério Público de Contas, do que diz respeito à conta de governo, aprovação com ressalvas, conta de gestão, julgamento, regularidade com ressalva, Fundeb e aplicação de multa, Fundeb, regularidade com ressalva e aplicação de multa, FMS, FMAS e Câmara, julgamento de regularidade. Está em discussão. Passo a votar. Contas de governo, aprovação com ressalvas. Gestão, regularidade com ressalvas. Fundeb, regularidade com ressalvas. Saúde, assistência social e Câmara, regularidade. Esse é o voto que eu submeto ao conselheiro Abelardo. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Jailson. Acompanho Vossa Excelência. Está, portanto, aprovado o parecer, o voto do relator. Conselheiro Abelardo, Vossa Excelência tem algum processo? Não. Não.
Conselheiro Jair. Também não, presidente. Não. Então vamos suspender aqui por 5 minutos para que chegue até a nossa sessão o conselheiro Luciano Nunes.
conselheiro Luciano Nunes. Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro aqui da pauta é a admissão de pessoal, Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí. O processo é de número 13666/2017, Prefeitura de São Félix do Piauí, fiscalização, é processo seletivo edital número 01/2017. O gestor Zé Jailson Pio, procuradora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa. Versus auto danado do processo seletivo edital número 1, de 6 de junho de 2017, para contratação temporária de pessoal do âmbito da Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí. A Divisão Técnica de Registros Atos de Pessoal detectou as seguintes impropriedades relativas ao edital e demais atos inerentes ao respectivo processo seletivo. Primeiro, ausência de cadastramento de teste seletivo junto ao sistema RHUR. Ausência de lei que autoriza a contratação temporária para o respectivo município. Não configuração de critérios de temporariedade e excepcionalidade para as funções contratadas. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, os quais configuram atividade de rotina na administração. Impropriedades de edital. No edital, ausência de licitação autorizadora da contratação, de legislação autorizadora da contratação temporária, ausência das hipóteses de suspeição e impedimento da bancada examinadora, falta de previsão de divulgação dos resultados em quadra parte para portador de deficiência, previsão de adoção de regime jurídico estatutário para os futuros contratados e que não se coaduna com a natureza das contratações temporárias, meio exíguo para a interposição dos recursos. Esses foram as impropriedades. Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o gestor foi notificado. No entanto, o gestor não apresentou defesa. Da forma regimental, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que assim se manifestou. Pelo julgamento de irregularidade do processo seletivo, regido pelo edital número 1, de 6 de 6 de 2017, para a contratação temporária de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de São Félix, estando inapto a gerar as admissões temporárias. Determinação legal para que seja procedida a exoneração dos servidores irregularmente contratados, assim como determinação para que a unidade gestora se avistenha a realizar novas contratações com base no referido concurso, até que sejam sanadas as falhas apontadas no relatório técnico, comprovando este tribunal o cumprimento das determinações no prazo de 30 dias sob pena de multa para o descumprimento da decisão, bem como imputação de débito ao gestor dos valores pagos aos contratados. Aplicação de multa ao gestor, conforme previsão no artigo 79, inciso 2 da Lei 5.888/09, combinado com o artigo 206, inciso 3 do Regimento Interno deste tribunal. Esse é o relatório, senhor presidente. Está em discussão. Palavra o prefeito de São Félix, senhor Jailson Pio. Senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, secretário desta corte, como foi lido pelo relator, conselheiro Luciano Nunes, trata-se de um processo seletivo para a contratação temporariamente de professores. Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro de 2017, encontramos um teste seletivo realizado em 2014, renovamos por 6 meses, porque o tempo era insuficiente para que nós fizéssemos outro teste seletivo, ou um concurso, e em julho tomamos a decisão, em junho, de fazermos outro teste, até porque estava havendo muita desistência por parte dos professores anteriormente contratados. É bem dito
e visto que realmente a Prefeitura perdeu prazo na sua defesa, haja vista o problema gerado através do nosso contador, que aqui dispensa comentário, e o contador ficou responsável por essa defesa, e aconteceu dele ser, teve que ser preso, em consequência do processo aí do Fundeb, da Prefeitura de Prata. Mas, no momento em que tomamos conhecimento que o prazo foi expirado, nós providenciamos, e quero deixar claro ao novo relator, doutor Luciano Nunes, que toda a documentação exigida por esta Corte foi entregue no setor da doutora Lívia Ribeiro. Inclusive, estivemos ontem com ela, e ela nos informou que o conselheiro até então não tinha ainda pedido algum esclarecimento lá do setor. Está toda a documentação, senhor relator, foi inserido no web. Mesmo com atraso, eu quero pedir desculpa a esta Corte, até porque eu não tenho mais idade de errar, e um cidadão com 5 mandatos de prefeito não tem mais como errar. Mas, infelizmente, ocorreu esse erro em decorrência do problema do contador. Não queira passar por que nós passamos 90 dias, um contador preso, e a Prefeitura ter que entregar o balancete nessa Corte. Entendeu? Então, eu quero pedir desculpa por esta falha e dizer que reconhecemos os nossos erros, mas não houve nenhum prejuízo ao erário público. Esse processo foi feito com a máxima lisura, prova que não uma denúncia foi apresentada, tá certo? O único erro foi justamente a perda do prazo. Mas, repito, toda a documentação exigida por esta Corte encontra-se no programa web para conhecimento, inclusive no portal da transparência. Então, eu peço ao nobre conselheiro Luciano que aceite as nossas justificativas, até porque as falhas foram sanadas, a documentação foi inserida, não só no web, mas no portal da transparência. Se Vossa Excelência tiver dúvida, pode adiar o julgamento, tá certo? E se tiver mais alguma dúvida, se tiver mais algum esclarecimento, eu peço que nos dê oportunidade para saná-las. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Pois não, senhor prefeito. Conselheiro Luciano. Senhor presidente, aqui nós estamos diante de um processo em que ele está devidamente informado, né, tanto pela divisão técnica como manifestação explícita, né, clara do procurador. Só que a gente levando assim para o campo da realidade, a gente tem que ter um certo cuidado na tomada de decisão de voto, uma vez que isso implica, quer dizer, não é a implicação pura e simplesmente de exonerar os professores. A implicação ela vai além porque ela implica também no reflexo que teria na rede de ensino. E eu preferia, eu acho de bom ouvido, eu retirei esse processo de pauta por uma sessão só para eu possa analisar junto com o setor competente essa nova documentação para que eu possa me manifestar. Porque, de acordo com o que o processo está informado aqui, seria extremamente difícil eu proferir um voto, entendeu, que não fosse pela irregularidade do processo. Então, eu gostaria de adiar um pouco só para ver se efetivamente essa documentação ela vem a sanar o processo, né? Porque eu estou fazendo isso mais pelas consequências geradas em função do fato de ter que se exonerar todo mundo das consequências que teriam para o ensino do município de São Félix. Então, eu solicito tirar um pouco a sessão para que eu possa examinar essa documentação, que apesar de intempestiva, eu acho que... Conselheiro Luciano, se me permite uma observação. Como bem diz Vossa Excelência, não é interesse nosso determinar uma eventual exoneração de servidor
ainda mais se existe a possibilidade, o prefeito que disse que a documentação foi juntada. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência, talvez mudar um pouco aí o seu voto. Não sei se uma semana dá para ver tudo isso. Seria o caso, Vossa Excelência, retirar, mandar para a divisão de admissões com a juntada desses documentos que o prefeito... Esperando uma nova manifestação. Porque eu acho que esse é o mais... Acato a sugestão da presidência. Conselheiro Jailson, conselheiro Abelardo. Concordo aí. Então está, portanto, aprovado o voto do relator. Próximo, conselheiro Luciano. Presidente, tem aqui dois processos. Tem um processo de Landry Salles. E um de Monsenhor Hipólito. Apresentaram uma solicitação de adiamento. Eu considero o adiamento por uma sessão. Uma sessão Landry Salles. E eu vou agora relatar o processo da prestação de conta de Alagoinha. Senhor presidente, conselheiro, só um minuto, eu sou impedido nesse processo. Cabe a Vossa Excelência, como decano aqui, assumir a função também de presidente relator. Era lá no bico. Era no bico. Ficava no bico da bota, né? Isso aqui, processo de número 5306/2015, prestação de contas geral do exercício 2005, Prefeitura Municipal de Alagoinha. Pedro Otacílio de Souza Moura. É o prefeito José de Maria F. Bezerra. Fundeb Câmara Janilson Raimundo Neto. Procurador foi o Dr. Márcio André Madeira de Vasconcelos. Versus alta prestação de conta anual do município de Alagoinha, abrangendo as contas de governo, as contas de gestão, referente ao exercício financeiro de 2015. A Diretoria de Fiscalização de Admissão, DEFAM, apontou em seu relatório preliminar as ocorrências elencadas decorrentes da análise da prestação de conta do município. Em observância aos postulados da ampla defesa do contraditório, os gestores foram citados conforme certidão anexa, tendo pensado defesa em tempo hábil, o presidente da Câmara Municipal, o senador Janilson Raimundo Neto, conforme relatório técnico da DEFAM, as contas da FMS, FMS e UMS não foram objeto de amostra para análise de acordo com a edição plenária de 3 de 2006. Após o relatório contraditório na forma regimental, os autos foram enviados ao Ministério Público para emissão de parecer, assim opinando. Previamente, vista a ausência de resposta do processo do quadro legal, requerendo que, mediante decisão monocrática, declare revés os gestores da Prefeitura Municipal, conta de governo e de gestão, e Fundeb, consoante disposto no artigo 246, inciso 7 do Regimento Interno do Tribunal, uma vez que restou configurada a revelia. Emissão de parecer recomendando a reprovação das contas do chefe do Estado, chefe do Executivo, julgamento irregular das contas de gestão da Prefeitura Municipal, concomitantemente a aplicação de multa ao responsável, julgamento de irregularidade das contas do Fundeb e julgamento de irregularidade às contas da Câmara Municipal. As contas de governo, irregularidade, ausência de peça da prestação de contas exigida a resolução do TCE 09/2004, previsão superestimada de receita, divergência na escrituração de ICMS, elevado saldo de restos a pagar do exercício sem disponibilidade financeira do exercício correspondente 218, do total da disponibilidade financeira 342. Elevado saldo de restos a pagar do exercício sem disponibilidade financeira do município, correspondente a 218,80% da disponibilidade financeira. Conta de gestão. Prefeitura Municipal, ausência de licitação no montante de 164 mil, referente à variação
varrição, coleta e limpeza, débitos junto à Eletrobras e 39 mil. Fundeb não foram detectados de irregularidade, Câmara Municipal atraso no envio de prestações de conta. As peças ausentes foram enviadas ao Tribunal de Contas e ficam exigidas pela resolução organização administrativa da Câmara, plano de cargos e salários atualizado. Acumulação irregular de cargo público, observou-se a existência de servidores com mais de 2 cargos em municípios distintos, inclusive na esfera estadual de dissonância com o disposto da Constituição Federal. Que tem a relação dos cargos. Servidores contratados sem observância de fundamentação legal, contratação de serviço sem devida formalização legal com recurso público para admissão desses profissionais ou processo seletivo para contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante autorização legislativa conforme determina a Constituição Federal, artigo 37, inciso 2A, 9. Esse é o relatório, senhor presidente. Coloque em discussão. Senhor conselheiro, senhores presidentes, membros dessa corte, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores. Estamos diante da prestação de contas de Alagoinha do Piauí, exercício 2015, em que nós tivemos um exercício analisado através da DENFAM, da 5ª DENFAM, com muita presteza, em que o município apresenta pouquíssimos problemas para serem relatados aqui por essa defesa oral. Defesa que se optou para compensar o fato de não ter atendido rigorosamente o prazo da defesa escrita, em função de problemas locais. O doutor Pedro Otacílio, prefeito, nas contas de governo, foi listado alguns documentos que todos eles constam publicados no Diário Oficial dos Municípios, já disponibilizado para essa corte, através, inclusive, das abas do Sagres Documentos, né, da web, não necessitando constar como não tendo apresentado a documentação. Está disponível dessa corte e também está no Diário Oficial dos Municípios. Outro ponto é o planejamento do orçamento, que também foi tranquilo, atendeu-se todos os percentuais. Educação, percentuais de educação, 27,41%, saúde, 23,58%. A questão de pessoal, considerando as folhas de pagamento de PSF, o NASF e os agentes comunitários de saúde, que a gestão municipal não tem gerência sobre esse controle, num processo, inclusive, também de planejamento, foi considerado acima do índice, porém, 43,66% ficaria se desconsiderarmos todas essas despesas de médico e de agente comunitário de saúde. O repasse para a Câmara, 7%, o Fundeb, 64,86%, ou seja, todos os índices sendo atendidos rigorosamente. Licitação, foi pedido apenas o processo de licitação da limpeza pública, consta no site do tribunal toda a finalização do processo e à disposição desta corte. Também publicado todas as peças no Diário Oficial dos Municípios. Com relação a Eletrobras e a GESPISA, foram parcelados os débitos, não havendo necessariamente constar aqui nada que macule a aprovação destas contas. Respondo. O doutor Pedro é médico em Picos, né, e foi direcionado a uma residência que foi dado como residência em Alagoinha. Ele estava em Picos, foi no período também eleitoral, e ele não estava nessa residência, quando foi recebido por uma pessoa que só veio ao conhecimento dele 2 meses depois, fora do prazo estabelecido. Mas as informações, elas são todas possíveis de serem consideradas aqui, porque todas foram publicadas no Diário Oficial, foram também colocadas à disposição do tribunal. Nós entendemos que é necessário e muito importante o primeiro momento de defesa. Nós entendemos também que, no caso de Alagoinha, por ter poucos problemas a relatar,
nós pedimos que fosse desconsiderado o pedido do Ministério Público, especialmente no parecer recomendando a aprovação das contas de governo, o julgamento de irregularidade das contas de gestão e manter o julgamento de irregularidade do Fundeb. É o que se requer, conselheiro. Efetivamente, esse tribunal ele considera algo de muito grave quando o gestor não responde, não presta nenhum esclarecimento sobre alguma irregularidade que venha acontecer na prestação de contas. Nós estamos aqui diante de um fato diferente. As irregularidades que existem aqui na prestação de contas, na minha avaliação, não ensejariam a rejeição das contas. O fator agravante aqui é que, apesar das irregularidades que, na minha avaliação, também não geram nenhum dano ao erário, não se configuram danos irreparáveis ao erário, a única coisa que efetivamente pesa sobre essa prestação de contas, o que pesa sobremaneira nessa prestação de contas é o fato de não haver tido resposta da notificação caracterizando um caso de revel, né? O prefeito do caso aí seria considerado revel. Porém, eu não posso chegar e considerar o simples fato do prefeito revel, entendeu? Se ele tivesse efetivamente uma quantidade, uma gama de esclarecimentos considerados a prestar, que efetivamente poderia mudar o conceito dessa prestação de contas, aí sim, eu acharia que, em si só, o fato dele não ter prestado contas seria talvez fugir da responsabilidade de esclarecer aquilo que para o Tribunal de Contas se configurava irregularidades graves. No caso aqui, eu não vejo como tal. Daí porque fica o conflito, entendeu? Entre considerar o fato dele não ter esclarecido, não ter prestado nenhum esclarecimento ao tribunal, mesmo que fosse em cima de irregularidades que não ensejassem a priori a rejeição das contas dele. Então, eu não gostaria de considerar o fato dele não ter esclarecido como um fator que passou a ser predominante sobre a rejeição das contas deles, uma vez que aquele esclarecimento seria para sanar as irregularidades que efetivamente por si só não ensejariam a rejeição, né? Daí porque vou contrariar aqui o parecer do Ministério Público, pela aprovação com ressalva das contas de governo, pelo julgamento de irregularidade com ressalva às contas da conta de gestão. Agora aqui eu vou exigir uma multa de 1.700 UFR para as contas de gestão e julgamento de irregularidade das contas de Fundeb, FMAS, FMS e o MS não foram objeto de amostra, daí porque não tem julgamento, e julgamento também de irregularidade com ressalva às contas da Câmara com multa de 1.000 UFR. É o meu voto. Conselheiro Jailson. Eu acompanho Vossa Excelência. Concordo com o relator. Nada mais havendo. Muito obrigado. Tratado, declaro encerrada a sessão. Ou, peço ao presidente aqui. Não devolveu mais nem o presidente.